Com o advogado e professor universitário Agemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Adilson. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Lembrando que hoje é minha última aparição aqui no ano, certo? Eu só volto em janeiro. Infelizmente, né? Os que me odeiam estão aplaudindo e os que gostam estarão chorando. Mas não se preocupe não, ano que vem eu volto. Ou se tiver algum evento que necessite, algum extraordinário que necessite, certo? Algum comentário, digamos, mais auspicioso. Mas vamos lá. Onde está a PGR, a Procuradoria-Geral da República? A PGR tem importantíssimo papel constitucional, principalmente ser vigilante nas condutas das mais altas autoridades do Estado brasileiro. O Ministério Público, inclusive, no texto constitucional, em especial no artigo 127, os tem como um dos entes essenciais à justiça. Suas funções são nobres e indispensáveis à democracia. No entanto, esses órgãos são geridos por pessoas, e essas pessoas têm qualidades e defeitos. Até então, nada demais, é do jogo. O atual ocupante do cargo máximo do Ministério Público da União tem apresentado qualidades, eu digo até que poucas, e apresentado muitos erros em relação a certos fatos que transparecem uma condição de passapanismo, em especial a certas figuras políticas e, em particular, a uma. A autoridade ao qual me refiro já deve ter percebido. Trata-se do Bolsonaro. Todas as demandas que chegam à PGR, que envolvem o presidente da República, são levadas a escanteio sob as mais diversas pirotecnias jurídicas. Cito aqui 2 exemplos que corroboram as minhas afirmações. Primeiro foi o inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, para apurar a live que o Bolsonaro disse textualmente que o uso de vacinas contra a Covid-19 pode causar HIV aos que se imunizaram. Uma vez encaminhado o inquérito à Procuradoria-Geral, logo foi apontado por este órgão que havia ordenado uma apuração preliminar. Sabe-se lá o que isso significa. E, paralelo a isto, a CPI da Covid já havia pedido a quebra do sigilo telemático do Bolsonaro e o banimento definitivo das redes sociais do presidente da República, por causa das notícias falsas que vincula em suas redes sociais. Munido de argumentos pouco consistentes, a PGR pediu ao ministro Moraes, do STF, que não dê continuidade ao inquérito aberto no caso das lives da fake news, pois, segundo o Aras, se estaria investigando o presidente da República 2 vezes pelo mesmo delito. Aliás, diga-se de passagem, a lei processual penal, em seu artigo 5º, inciso 2º, diz textualmente que a autoridade judiciária nos crimes de ação pública, o inquérito será mediante requisição da autoridade judiciária. O que Moraes fez está amplamente correto. O que fez o ministro do STF, né? Ele fez isso. Disse um não bem redondo uma parada nesse dispositivo legal. O Moraes negou o pedido da Procuradoria, ontem ainda. E ainda determinou que apresente em 24 horas as informações já acolhidas no inquérito. Presumo que o Procurador-Geral conheça tal dispositivo legal. O que ele fez foi um pedido que até o meio jurídico ficou estranhando. Não cabia o pedido de afastamento do inquérito. No caso destas lives do fake news do presidente da República, não há o que investigar e nem precisaria abrir inquérito, pois a materialidade e a autoria do crime já está comprovado. O vídeo relacionado à vacina contra a Covid com HIV não deixa dúvidas. Lembrando aos amigos que a lei diz que o dolo, a intenção, é por lei presumida. Porém, usando o poder de cautela e depois de o acusarem de parcialidade ou outras bobagens qualquer, o ministro Moraes do STF resolveu abrir este inquérito. Competia a Bolsonaro, como determina a lei, a prova de que não tinha intenção de dizer a barbaridade que disse. Outra situação foi em não dar seguimento à Procuradoria à DPF proposta pelo Partido Sustentabilidade, que requer providência nas ações contra os jornalistas, em especial nas agressões sofridas por eles em Roma. Ele saiu-se à Procuradoria com argumento pouco consistente de que a ação escolhida está equivocada e seus pedidos genéricos. É estupefaciente esta posição. A truculência, os discursos incitando contra a imprensa e os jornalistas é uma prática comum e constante de Bolsonaro. Só não enxerga quem deseja relativizar as condutas do presidente da República. Não há nada de genérico nos pedidos da DPF. São requeridas medidas bem claras e sem meias palavras. Mas o comportamento de tanto retardo por parte da Procuradoria fica parecendo, e espero que esteja redondamente enganado, um passapano nas inventivas, muitas delas criminosas, do Bolsonaro. Nunca em minha vida profissional presenciei tantas ilicitudes cometidas por um presidente da República, muitas delas visivelmente escancaradas, inclusive as praticando de forma reiterada, e não se viu uma só ação adiante feita com presteza pela PGR.
Bolsonaro pôs em dúvida o processo eleitoral, alegando que houve fraude na sua eleição para presidente. Afirmou isso sem apresentar uma mísera prova. Disseminou o uso de medicamentos comprovados à exaustão que não são eficazes no combate à Covid-19. Usou informações sigilosas de inquérito da PF ao afirmar que as vacinas causam HIV. Incita, promove discurso contra a imprensa, além de permitir que trogloditas, disfarçados de segurança, ataquem jornalistas com socos e pontapés, não importando se são mulheres ou não. Se nada disso configura, no mínimo, um processo criminal, o que seria então? A imagem da PGR está terrivelmente, usando a palavra da moda, desgastada no meio jurídico e na sociedade brasileira. Não se explica, por exemplo, que até agora nada se viu de movimentação das denúncias recebidas da CPI da Covid, realizada no Senado Federal. Esta condição de letargia e postergação na ação ministerial da PGR é inexplicável. Não se quer a punição a qualquer custo, claro, mas é que atribuições constitucionais desse órgão sejam mais diligentes e não fique apenas na retórica de que está em investigação preliminar ou apuração em andamento. É preciso pôr um freio nas palavras e atitudes de Bolsonaro, nas inúmeras mentiras e discursos de ódio contra as instituições, que sejam ditas a pretexto de que ele está expressando sua opinião e tem amparo de constitucional para dizê-las. A PGR tem que agir e ser mais célere, sob pena de ser julgado pela história como conivente a estes crimes. Então, amigos, são essas situações que a gente vê hoje a respeito da Procuradoria-Geral. Ela está inerte, não faz nada. Foi feito um pedido ontem ao ministro Moraes de arquivamento de um dos inquéritos. O ministro negou de imediato, ainda deu um prazo de 24 horas para apresentar as provas. Apenas para terminar aqui, o ministro Fux ontem mandou prender as 4 pessoas do julgamento da Boate Kiss. Aquele ali jogou para a plateia, né? O julgamento, desde o seu início, ele tem uma série de equívocos. O que está qualificado ali é como homicídio culposo, né? Delito culposo, e não dolo eventual, como foi arbitrado ali, né? E aí o ministro resolveu acatar um pedido do Ministério Público do recurso, em razão de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tinha dado habeas corpus preventivo. O processo, com toda tranquilidade, eu digo aqui, ele está errado desde o seu início, certo? Aquilo ali, ninguém teve o dolo, a intenção de matar aquelas 242 pessoas. É um crime horrível, é uma situação que prejudicou as famílias, sim, muito ruim, muito mesmo. Mas nada configura ali como dolo, como foi condenado. O mundo jurídico está estarrecido com a decisão do tribunal. Claro que a sociedade, a imprensa cobram a punição, optaram pelo dolo porque as penas são maiores do que se fosse culposo, né? Então as penas são desproporcionais aos crimes cometidos. Eu não estou dizendo que eles não devem ser processados e punidos, mas por homicídio culposo e não por dolo eventual. O que você refere é o que diz o Código de Processo Penal. Não, o Código Penal. O Código Penal disse que aquele caso. O Código Penal. Ele não fora dolo, ali é o cara figurado como dolo eventual, mas não foi não. Também concordo com você, Edmilson. Não foi, ali não